Boa tarde a todos. Hoje eu tenho uma notícia. A Casa Espírita volta a abrir e ter seus trabalhos presenciais a partir do dia 21 de setembro e todos estão convidados. E enquanto isso, curtam nossas páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube e indiquem a seus amigos, familiares e assim todos poderão receber uma mensagem de refazimento, de fortalecimento físico, espiritual, mental. E vamos aproveitar esses breves instantes para alimentar o nosso espírito. Fechemos os nossos olhos, nos mantenhamos tranquilos e vamos elevar os nossos pensamentos à nossa Mãe Espiritual, Maria de Nazaré. Vamos rogar a essa doce Mãe que possa nos abraçar, nos acolher nesse abraço e nos cobrir com seu manto azul. Vamos nos acalmando, nos tranquilizando, nos harmonizando. Vamos deixando nossas inseguranças, medos, tristezas, tudo de negativo que possamos ter atraído para nossas vidas devido a nossas próprias invigilâncias. Ela nos harmoniza, nos cura, nos fortalece e assim somos conduzidos à presença do meigo Rabi Jesus. Vem em nossa direção, sorrindo, nos abençoa e somos então elevados ao Pai, nosso Criador. E a Ele agradecemos a nossa vida, a nossa existência. Vamos nesse momento fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Tem uma história, sempre trago uma história, e dessa vez, essa história nos diz da partida e da chegada. Quando observamos da praia um veleiro afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de rara beleza. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. E não demora muito, só podemos contemplar um pequeno ponto branco lá na linha remota, indecisa, onde o mar e o céu se encontram. E quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: ele se foi, já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua da mesma maneira, do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós no porto. E ele leva a sua carga recebida e lá onde ele chega, as pessoas podem dizer: o veleiro chegou. E nesse exato momento em que dissemos o veleiro se foi, outros estarão dizendo: o veleiro chegou. E por que isso? Vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, mas apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Suas conquistas persistem dentro do mistério divino. Nada se perde a não ser o corpo físico de que não necessita. É assim que no mesmo instante em que dissemos: já se foi, no além, outro alguém dirá: já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a vida. Na vida, cada um leva a sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que resolva desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada.
Assim, um dia, todos nós partimos como seres imortais que somos ao encontro daquele que nos criou. E assim entramos no que se pode dizer a imortalidade da alma. Somos imortais, espíritos imortais num corpo perecível. E também podemos falar um pouco sobre a pluralidade das existências. Mas como? Como é o Espiritismo que criou esse dogma? Na verdade, o filósofo e matemático grego Pitágoras, que viveu uns 500 anos antes de Cristo, ele já dizia que existiria uma vida após a morte. Muitos egípcios antigos, na Grécia Antiga, já se comentava da existência após a morte e do retorno ao corpo, com outras concepções. Então, o fato é que é uma lei da natureza, que existe desde todos os tempos e que na antiguidade, os filósofos indianos, todos eles já conheciam desde tempos imemorais. Então, essa ideia que chegou até eles já vinha de tempos antes. Então, hoje, o Espiritismo, ele vem nos trazer uma questão que nós podemos abordar pela lógica, até mesmo pela lógica. Vamos supor que as pessoas acreditem num futuro qualquer, depois da morte, e que elas tomem o nada como referência, ou o fogo eterno, ou então o céu, o paraíso, tudo de acordo com suas crenças, daquilo com que foram ensinados ou entenderam durante a sua vida. Mas se nós raciocinarmos e entendermos que Deus, partimos do ponto que Ele é soberanamente bom, que não pode impor ao homem uma série de dificuldades, de misérias, sem nenhum motivo. Então, o nosso destino, ele é de chegar ao Pai, já que Ele é um homem tão bondoso, por que Ele nos puniria? Se não existe reencarnação, muitos diriam, então, por que eu vou me esforçar em ser uma pessoa melhor? Se fosse só uma vida, então como se justificaria a bondade do Pai quando algumas pessoas elas já vêm com diversas ideias mais adiantadas, com aptidões mais desenvolvidas? Nós vemos hoje as crianças que surgem com aptidões extranormais e já em tenra idade, já sabem tocar um piano, sabem produzir pinturas, fazer contas. Como se justificaria? E de onde vêm então essas ideias intuitivas de muitas pessoas que criam para a sociedade benefícios muito grandes, de curas, de progresso? Se todos nós nascemos iguais e uns sobre o berço de ouro, outros na miséria, alguns com inteligência, outros não tanto, alguns perfeitos, outros com defeitos físicos. Como se justifica toda essa questão? Por que então, quando as pessoas nascem da mesma forma, são educadas e umas desenvolvem o seu caráter de uma forma diferente das demais, o que acontece? Se nós formos perguntar isso, vamos entender que é devido à evolução de cada espírito. E ainda assim entendermos que Deus é realmente esse nosso Pai bom, justo e amoroso, Ele é superior ao homem, muito superior, não se compararia em nada. E eu vou contar uma história. 2 industriais tinham funcionários, 2 deles faltaram e um dos empresários mandou embora.
Mandou embora, o seu funcionário passou por misérias, passou fome, terminou vindo a falecer. E o outro chamou o funcionário e disse: você errou, faltou um dia, amanhã você vai procurar repor esse dia e eu vou permitir que você continue empregado, tendo os mesmos benefícios e com os direitos de promoções que eu lhe prometi. Então, se um homem pode fazer isso, que dirá Deus? Ele nos condenaria às penas eternas? Não seria justo? Não seria, de qualquer forma, já que não nascemos todos com as mesmas aptidões. Então, a pluralidade das existências mostra que podemos retornar ao corpo de carne e consertar aquilo que não consertamos. E a imortalidade do espírito nos dá a possibilidade de estarmos convivendo com aquelas pessoas que tínhamos algo a resolver, com os entes queridos, podemos nos reencontrar, porque o espírito não morre, o espírito é imortal, só mudamos de plano e temporariamente, porque já que não somos perfeitos, porque na Terra os espíritos são ainda imperfeitos, com exceção daqueles que vieram para impulsionar o andamento moral, intelectual, social do mundo. Então essas pessoas, elas são melhores, desenvolvidas em vários sentidos, mas a maioria de nós somos ainda aprendizes, como crianças, e justo não seria que alguns que nem a oportunidade têm de aprender a ser bons, de desenvolver sua intelectualidade, de estar produzindo adequadamente, e aí desencarna, vai para o fogo eterno? E aquele que morre em tenra idade, nada fez, nem de bom nem de ruim, como as crianças, por exemplo, que desencarnam cedo, vão para o paraíso, sendo que nada fizeram? Não, todos nós temos os direitos iguais, todos nós iremos chegar ao Pai pelos nossos méritos, pelo nosso livre-arbítrio, agindo de acordo com essa sensação, essa intuição de que há algo mais, de que o Pai é bom, é justo, amoroso, nos ama muito e não nos puniria com o fogo eterno, mas sim nos dando a permissão de retornarmos de onde paramos e consertar, evoluir. E essa bondade do Pai nos faz entender que podemos sempre encontrar os nossos entes queridos, que podemos sempre nos melhorarmos e um dia nos tornarmos luz e habitarmos as moradas felizes do Pai. Jesus, quando esteve entre nós, já nos deixou muito claro que haveria vida após a morte, que o espírito era imortal. Isso, se nós repararmos no próprio livro dos Espíritos, quando ele diz, um trecho que diz: quando desciam do monte após a transfiguração, Jesus lhes ordenou: não faleis a ninguém o que acabastes de ver, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Seus discípulos o interrogaram então, dizendo: por que os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus respondeu: é verdade que Elias deve vir e que restabelecerá todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, mas o fizeram sofrer como quiseram. É assim que farão morrer o Filho do Homem. Enfim, qualquer que seja a nossa opinião, quer aceitemos ou não, a reencarnação é fato e todos nós vamos passar por ela. Também, em João capítulo 3, há essa menção da vida após a morte e do reencarne. Quando fala as palavras de Jesus, não nos deixam dúvida quando ele responde a Nicodemos: em verdade te digo que se um homem não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus. E como um homem pode nascer de novo se já velho? Lhe pergunta Nicodemos. Pode ele entrar no ventre de sua mãe e nascer de uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que se um homem não renascer da água e do Espírito,
não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te espantes com o que te disse, necessário vos é nascer de novo. Esta é a mensagem para que possamos refletir, pesquisar e com a nossa própria razão analisarmos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa tarde a todos.